De volta com troca de passes nesse domingo, falando agora um pouco da partida das 4 da tarde lá na Arena Fonte Nova. Botafogo e Bahia empataram em 0-0. Vamos começar ouvindo então os nossos amigos que estiveram nessa transmissão, acompanharam com detalhes esse empate na Arena Fonte Nova. Eduardo Moreno estava com o Ramon, com o Eric Faria e traz informações pra gente do que rolou nesse 0-0. Diga lá, amigos. Fala, pessoal, um abraço a todos ligados aí no Troca de Passes. Pois é, tivemos esse Bahia e Botafogo, dois grandes times, né, do atual Campeonato Brasileiro, de um Botafogo que entrou em campo na liderança, pegando um Bahia que tentava chegar até mesmo chances matemáticas de entrar no G4, né? Expectativa grande de um jogo. O primeiro tempo deixou a desejar, o segundo tempo foi bom, mas terminou 0-0. Comigo na transmissão no Premier, o Eric Faria e o Ramon Mota, né? E eles falavam muito sobre o que foi esse jogo, né? E a alternância, né? Que a gente teve comparando os dois tempos. A gente vai ver os melhores momentos aí. Eric, Ramon, um primeiro tempo realmente ruim, né? Mas o segundo tempo deu aquela esquentada e os goleiros brilharam, né? Fala, Moreno, Ramon, um abraço para todo mundo do Troca. Primeiro, assim, tinha que devolver metade do valor do ingresso para os torcedores, né? Valeu só pelo segundo tempo o jogo dessa tarde em Salvador. Mas aí o segundo tempo valeu a pena. Foi um ótimo jogo, com os dois goleiros tendo uma atuação fantástica. O Marcos Felipe e o John ainda fazendo defesas até mais difíceis do que o goleiro do Bahia. O primeiro tempo pouca coisa aconteceu, como a gente está vendo. O Bahia ainda teve um pouco mais de iniciativa. No segundo tempo, o Arthur Jorge deu um pouco mais de liberdade para o Almada, fez com que ele circulasse mais, tanto pelo meio, se aproximando na direita do Luiz Henrique. E aí o Botafogo cresceu, foi quando teve as melhores oportunidades e proporcionou ao Marcos Felipe boas defesas. A partir daí, a parte física do Botafogo pesou um pouquinho. O Bahia começou a empurrar o Botafogo para trás. E o John brilhou, né, Ramon? Exatamente, o Botafogo que no primeiro tempo, o Matheus Martins ficou muito preso ao Caio Alexandre, justamente para dificultar essa saída de bola com qualidade, né, essa criação que tem e essa importância, né, nessa construção que tem o Caio Alexandre. E o Botafogo abdicou um pouco de jogar. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu posicionar melhor no seu campo ofensivo, conseguiu trocar passes mais no campo ofensivo, justamente pelo que você falou, né, que o melhor posicionamento do Almada, o Almada participando, vindo de fora para dentro para tentar fazer esse jogo mais aproximado, pegando um pouco mais na bola, e o Botafogo foi crescendo. E aí brilharam Marcos Felipe e John, né, fazendo belíssimas defesas. E a trave, né? Brilhou também. Exatamente, né? Essa cabeçada agora do Igor Jesus, também teve o chute do Tassiano e do Arias, que o John fez duas defesaças. Na minha opinião, o John foi o melhor do jogo, justamente por essas defesas que fez ao final do jogo, mas foi um jogo assim, que o campo também prejudicou um pouco o espetáculo, né? A bola ficava muito picotada, quicando, né? Os jogadores com muita dificuldade para dominar e fazer esse jogo mais rápido. Eu acho que isso também fez que o jogo ficasse um pouco mais lento, mais travado. Mas, enfim, um segundo tempo mais animado, né, Moreno e Eric, né? E segue assim, a cena de 2024, o Botafogo não conseguiu vencer o Bahia. É verdade. Foram 4 jogos, né? Quarto confronto, né? E o Bahia não perdeu. E um empate ruim para o Botafogo, né, Eric, porque o time perde a liderança, né? Empata 0-0, no finzinho do jogo, né, o Fortaleza fez o gol para assumir a liderança. Porque assim, se fosse em condições normais, o empate nem seria tão ruim. Você empatar com o Bahia hoje em Salvador não é um problema. A questão é que o Fortaleza tem um jogo a menos ainda em relação ao Botafogo, né? E aí o empate pesa mais na tabela de classificação. Mas a gente ainda tem bastante campeonato pela frente e ainda tem muita disputa, né? Aí a gente viu ali a série de defesas, né, do Marcos Felipe, e aí já na parte final do jogo é quando começa a brilhar o John, né? Fez aquela defesa no chute do Tassiano e pega essa bomba aí do Arias, ó. Puro reflexo, né? Que defesaça, né, que fez o John. E só para poder também já fazer o clima do próximo final de semana, teremos Botafogo e Fortaleza, os dois se enfrentando no próximo sábado. Que jogo, né? Que duelo valendo. Exatamente. A liderança. Ramon, Eric, muito obrigado. Valeu. E é isso, amigos. 0-0, mas com emoção, especialmente no segundo tempo, e os goleiros sendo grandes destaques dessa partida na Fonte Nova. Um abraço. Defesas realmente, obrigada, amigos, impressionantes, principalmente do John ali na reta final da partida, mas o Botafogo também teve as suas oportunidades desperdiçadas. Fato é que depois do confronto da Copa do Brasil, o Botafogo continua ali com o Bahia engasgado. O tricolor segue com a sua sequência de invencibilidade na Arena Fonte Nova. Foi importante para se manter ali na parte de cima, na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Mas Martim, um jogo que, de fato, se os goleiros são protagonistas, é porque teve muita gente desperdiçando chances de Podia ter sido 3-3 o jogo. Podia. O Botafogo não trabalha com tranquilidade, né, para o seu torcedor, né? Depois do que aconteceu na semana passada, quarta-feira,
O torcedor já tá cardíaco, né? O time cansou muito no segundo tempo. E o torcedor, então, depois que aconteceu. Exato. O torcedor cardíaco, que ainda estava se recuperando do final de semana, hoje passou uns bons bocados. Foi um jogo tão tenso, também. talvez por... Meio de semana. Talvez ainda como resultado, né, como consequência dos duelos na Copa do Brasil. Antes, aos 35 minutos do primeiro tempo, os 4 volantes em campo tinham um cartão amarelo já, de tão pegado que estava o jogo. E os Marlon times Freitas, muito Alexandre nervosos. Gregory e Jean Lucas. Os times muito nervosos. Muito tenso o jogo. Teve até um lance no primeiro tempo, Martim, uma disputa de bola do Jean Lucas, né, que sobra um braço no rosto do Gregory, se eu não estou enganado, que era nítido que os jogadores do Botafogo trouxeram a expulsão do Gregory, né, do jogo da Copa do Brasil. Foi até um lance bem parecido, né? Foi seguido o mesmo critério, provavelmente Jean Lucas teria sido expulso também. O Jean até falou no intervalo, ele até fala, né, não, deixei o braço, né, escapou, mas... Sim. Falamos ali, ficou tudo certo, mas não foi o que pareceu, não. Assim, eu acho que a expulsão hoje seria exagero, como foi a expulsão exagerada do Gregory no jogo da Copa do Brasil. Sim. E aí esse é o problema da arbitragem brasileira, porque às vezes um lance que é mal marcado, ele vira exemplo e os jogadores do time prejudicado, né, eles se sentem no direito de requisitar também que os jogadores da outra equipe, no caso de confronto direto, então, acaba sendo natural isso. Acho que o Botafogo foi... mesmo passando um sufoco no final do jogo, e aí tem a questão da parte física, né? Depois dos 30, 35 ali, mas o Botafogo, na maior parte do segundo tempo, ele foi melhor que o Bahia. Ele conseguiu encontrar algumas soluções ali, inicialmente mais ligação direta nas costas da defesa do Bahia, depois mais jogo curto, tem uma bola na trave do Marlon Freitas, um chute lindo na metade do segundo tempo que o Marcos Felipe desvia. O Igor Jesus acertou a trave. Luiz Henrique subiu de produção, a Almada subiu de produção no segundo tempo. No primeiro tempo, o Bahia foi melhor. O Bahia conseguiu, quase sempre, com superioridade no meio, 4 contra 3 ali, iludiu o meio-campo do Botafogo, mas terminava mal as jogadas, né? Era um último passe errado, era uma decisão errada. Talvez tenha faltado isso ao Bahia, algo que sobrou na reta final do jogo. Mas aí tinha o John pela frente. O Luciano Rodrigues, né, o uruguaio, entrou muito bem na reta final do time do Bahia e eu acho que ele vai disputar a posição com o Cauli. Cauli não tem feito uma temporada do mesmo nível do que fez no ano passado. Hoje até ele vai bem no primeiro tempo, mas cai de produção na segunda etapa. E o Rogério tem colocado o Luciano na função do Cauli. Né? Uma espécie de último meio ali por trás dos dois atacantes. Tassiano e Everaldo têm jogado no ataque. Na reta final do jogo, o Luciano Rodrigues jogou mais próximo ali desses dois atacantes mais à frente, que foram o Rafael Ratão e o Tassiano. Foi ele que fez o gol da classificação. Sim. O primeiro e o muita qualidade. O primeiro e único gol até agora que ele fez. Perdeu alguns gols nos primeiros jogos, demorou um pouco para se adaptar. O jogador de 120 milhões de reais. É muita grana. Muita grana. Se destacou na seleção uruguaia sub-20, né? Ele foi campeão mundial, ele é um jogador super talentoso, a gente vai ouvir falar muito dele. A SAF do Bahia, que agora faz parte, né, do conglomerado do Grupo City, então pode fazer investimento sobre arbitragem, rapidinho, amanhã tem a primeira reunião, a CBF fez uma reunião na sexta-feira à noite para discutir arbitragem, admitiu que tem muitos problemas. Ótimo horário, né, para botar os árbitros para trabalhar sexta-feira. E aí na segunda-feira... Não, foi uma reunião assim, meio de emergência. Não, o presidente do Flamengo esteve lá, dirigentes de vários clubes e tal. A galera deve ter ficado feliz com a convocação, né, sexta-feira à noite. Mas saiu todo mundo satisfeito porque a CBF reconheceu erros, né? Sim. Então amanhã vai ter uma reunião, toda segunda-feira vai ter uma reunião de avaliação da rodada e os clubes vão poder participar, vão poder ser ouvidos mais diretamente. Tomara que isso resolva tantos dos nossos problemas de arbitragem. O principal é o que vai acontecer depois, né? Porque a partir das críticas, será que teremos mais critério, ou no mínimo mais parecidos? Essas discussões a gente, por enquanto, continua tendo a cada rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir os técnicos, então, o Arthur Jorge, do Botafogo, e também o Rogério Ceni, hoje após esse 0-0 na Fonte Nova. Um jogo equilibrado, boa parte dele, eu acho que uma predominância maior no final nosso, mas também tivemos uns 15 minutos ali que o Botafogo nos apertou, né, numa parte do segundo tempo. E aí nós fizemos algumas trocas e o nosso time melhorou e acho que teve as grandes oportunidades, teve ao menos 3 grandes oportunidades na parte final do jogo. O John fez boas defesas também. Eu acho que o torcedor ele aplaude muito mais a maneira como o comportamental, né? Eu acho que como a gente se comportou tentando vencer até o último. Eu não coloco o empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje, mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos 4 vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados, e hoje eu acho que talvez dos jogos que nós enfrentamos foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais e infelizmente a vitória não veio. Sobre a questão da tabela, para nós é muito simples.
porque temos ainda 14 jogos para fazer, da mesma forma que não olhávamos de uma forma exagerada para aquilo que era a classificação até à data. Neste momento continuamos a fazer o mesmo, porque sabemos daquilo que ainda falta para jogar e dos muitos jogos que temos pela frente. Portanto, será sempre a consistência, aquilo que nós possamos apresentar nesta reta final, que nos poderá levar ou não para esses lugares que tanto ambicionamos. Relativamente à partida, acho que a partida hoje foi uma boa partida de futebol. Nós hoje temos aqui um bom jogo, muito disputado, com 2 equipas a querer ganhar. Um jogo muito difícil para nós também, tendo em conta aquilo que era a exigência do que temos tido nos últimos tempos também, aquilo que era voltar ao foco da competição depois de uma semana intensa que tivemos, 2 jogos com Palmeiras e um com o Flamengo pelo meio, portanto, e onde tivemos sempre um desempenho muitíssimo bom. Hoje voltamos a ter aqui um jogo, da minha perspectiva, bastante conseguido daquilo que fizemos. Faltou de facto o golo para poder vencer, mas acho também que é justo dizer que o resultado me parece correto. Tanto é que o Bahia acabou por ter também oportunidades na segunda metade, já mais perto da parte final. É verdade que as nossas bolas bateram na trave, bateram no poste, mas também tivemos o João em bom plano para poder segurar a baliza a 0. Portanto, acho que é um jogo justo. Podia ter havido golos, mas o empate não me parece que seja descabido, tendo em conta aquilo que foi o jogo das 2 equipas. E como você bem salientou, né, Coutinho, a questão física do Botafogo ficou muito evidente no finalzinho da partida, porque era um último esforço, né, de ter os principais jogadores à disposição para ter agora uma semana de recuperação até a próxima rodada. Mas desculpa. Não, pode falar. Mas o Arthur Jorge demorou para mexer, eu achei. Fala isso. Ele fez uma substituição aos 39 do segundo tempo e as outras 3 substituições... Hugo, Romero e Danilo Barbosa entraram aos 46 do segundo tempo, quando o time já estava muito cansado. Sim. Eu acho que os 2 técnicos demoraram a entender uma parte fundamental do jogo. Quando o Botafogo era melhor que o Bahia, era um Botafogo instalado no campo de ataque, o Bahia às vezes até recuperava a bola, mas não tinha escape, né? Os jogadores já estavam cansados de ataque, o Everaldo é um jogador de velocidade, o Tassiano estava mais desgastado. Acho que o Rogério demorou um pouquinho a entender isso. A partir do momento que ele coloca o Ratão e o Luciano Rodrigues, o Bahia volta a assustar, volta a empurrar o Botafogo para trás em ataques rápidos e causa aquela dúvida na equipe do Botafogo. E do lado do Botafogo, quando o jogo tem essa virada ali entre os 30 e os 35, talvez fosse a hora do Arthur Jorge agir. E ele demora mais de 10 minutos para fazer a primeira mexida na equipe ali. O Rogério não tinha o Ademir e o Biel, que talvez fossem que normalmente são as primeiras substituições que ele faz, não ter esses jogadores de velocidade, talvez tenha levado o Rogério a levar mais tempo, a demorar mais tempo para perceber o que o jogo pedia. Resultado de 0-0 que fez o Botafogo perder a liderança para o Fortaleza. Falamos há pouco aqui no Troca de Passes da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians. E na próxima rodada teremos, então, no super sábado do Brasileirão, Botafogo e Fortaleza se enfrentando no Newton Santos, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Por Bahia, tem Copa do Brasil na quarta-feira. Tem jogo contra o Flamengo ainda nas quartas de final da competição nacional. Então, semana aí de muito trabalho para Rogério Ceni e Arthur Jorge.